Vamos então ao cadastro do bem, né? Que eu tenho, olha, o Patrim Bem. O Patrim Bem, ele recebe vários IDs. Eu tenho aqui, olha, o tipo de aquisição, tem o estado de conservação, tem o grupo, são os três cadastros que nós fizemos anteriormente, né? Daí eu vou ter o setor onde aquele bem está alocado, vou ter o fornecedor de quem eu comprei esse bem e vou ter o colaborador que está responsável por esse bem, tá? Aí vem o número do bem, o nome, a descrição, o número de série e aí uma série de características desse bem que está sendo adquirido pela empresa, né? Alguns desses campos têm aqui a descrição, os comentários, para que você possa estudar com mais calma. E o bem, né, ele tem alguns filhos, tá? Daí eu vou ter a depreciação do bem, né, ele é filho de Patrim Bem, vou armazenar aqui os dados da depreciação dos bens. Eu vou ter o documento do bem, né, os documentos vinculados ao bem, nota fiscal, conhecimento de frete e outros documentos que porventura existam vinculados ao bem. E vou ter a movimentação do bem, que aí, vinculado nessa movimentação, eu tenho o bem em si e tenho o tipo de movimentação, né, que foi um dos cadastros que nós também fizemos, tá? Pode ser que o bem ele seja emprestado de um setor para o outro, pode ser que ele seja emprestado para uma outra empresa, pode ser que exista um lease, ou seja, os tipos de movimentação que nós já cadastramos, né? Como é que eu faço então no servidor? Agora, sabendo que eu tenho uma tabela aí que tem várias vinculações, né? Bom, a primeira coisa que eu faço é criar os DTOs, né? Então eu tenho aqui o DTO do bem. Vamos ver aqui, bem DTO. Ele recebe aqui alguns objetos onde ele está vinculado, né? O tipo de aquisição, o estado de conservação, o grupo, o setor, o fornecedor e o colaborador. E agora, de diferente que eu vou ter aqui são essas listas, tá? Eu vou ter a lista da apólice de seguro, vou ter a lista de depreciação, a lista de documentação e a lista de movimentação, tá? Detalhe importante, eu crio essas listas no DTO, mas eu não crio essas listas no HBM. Eu não quero que o Hibernate mexa com essas listas, ok? Então, ele faz algumas loucuras aí, eu não quero conversa com o Hibernate mexendo com essas listas aí, não. Eu mesmo vou fazer esse controle, tá? Então, só recordando, se eu tenho uma tabela mestre detalhe, o detalhe, né, aquela tabela de detalhe, eu crio uma lista para ela dentro do DTO da tabela mestre, tá? Mas eu não altero o HBM da tabela mestre. Legal? Primeiro detalhe é esse aí. Segundo detalhe, vamos aqui na depreciação do bem, que é um dos filhos, né? Em depreciação do bem, ele está vinculado ao bem. Se eu fosse seguir o padrão aqui, eu teria um objeto bem vinculado nele, tá? No entanto, como eu vou fazer o controle das listas por fora, sem usar o Hibernate, como é que eu vou fazer aqui? Em depreciação bem e quem for filho de bem, eu vou apenas vincular pelo ID, tá? Então, no lugar de eu criar aqui um objeto Patrim Bem, eu crio um campo, né, um atributo que representa o ID do Patrim Bem, representando aqui a chave estrangeira, legal? Essa mesma coisa eu faço nos outros DTOs filhos, né? No documento bem, ó, ele recebe o Patrim Bem, tá? E na movimentação do bem, ele recebe o Patrim Bem. Como eu fiz essa alteração no DTO, eu também preciso, né, seguir com essa alteração no HBM, tá? Então no HBM não vai ter aquela história de one to one, one to many, nesses casos aqui não. Eu simplesmente crio a vinculação aqui da chave estrangeira, né? O campo que está no meu DTO vinculado ao campo que está na minha tabela. Legal? Então a primeira coisa,
para tabelas mestre detalhes é isso aí. Né? No DTO da tabela mestre, criar as listas e não mexe no HBM da tabela mestre. No DTO e nos DTOs e HBMs das tabelas detalhe ou da tabela detalhe, você vincula apenas com o ID, né? O ID é a chave estrangeira aí da tabela mestre. Não cria um objeto e nenhuma vinculação um para muitos, nada disso. Tá? Feito isso, né? Depois que eu já arrumei os meus DTOs e HBMs, quando eu tenho tabela mestre e detalhes, eu tenho que criar um DAO específico. Eu não vou usar aqui o Hibernate DAO, né? Porque eu vou controlar as listas. Tá? Então, por essa razão, pelo fato de eu querer controlar aí, essas listas, eu vou criar um DAO específico para o patrimônio bem. Patrimônio bem DAO, ok? Muito bem. Ele herda lá de NHibernate DAO, né, sendo que eu vou aqui inserir um patrimônio bem DAO para ele já identificar o tipo do objeto, tá? Então, quais são as diferenças aqui desse DAO que eu estou herdando de NHibernate DAO e do próprio NHibernate DAO? Vamos observar. Né? Por exemplo, aqui, o método save do NHibernate DAO, ele recebe um objeto genérico e chama o método save para esse objeto genérico. Simples assim. Já no meu DAO específico, né, no meu DAO que eu especializei, no método save, deixa eu procurar aqui o save or update. Aqui, ó, save or update, recebo o objeto, save or update aquele objeto. No meu específico, eu recebo o objeto, né? No entanto, eu faço aqui o controle das minhas listas. Tá? Então veja só como é que eu estou fazendo aqui. Olha. Eu crio uma lista de depreciação. Né? Na verdade, primeiro aqui, eu excluo as depreciações que já existem no banco de dados. Tá? Excluo as depreciações e depois eu incluo a lista de depreciações que veio do cliente. Mesma coisa eu faço com a movimentação, excluo tudo que está lá e incluo o que veio do cliente. Mesma coisa eu faço com a documentação, excluo o que já está no banco e incluo o que veio do cliente. Tá? Isso aqui não é muito legal fazer dessa forma aqui, né? Vem sendo feito dessa maneira aqui, mas depois a gente vai mudar essa lógica aqui. Tá? Ou na segunda versão do ERP, ou até mesmo em alguns dos módulos, essa lógica ela vai precisar ser alterada. Por quê? Porque pode acontecer, né, de essa tabela que é filha, vamos dizer essa aqui, tabela documento bem. Digamos que ela tem uma outra filha. Tá? Então como é que eu vou excluir esses dados se ele já tem um outro filho aqui com dados vinculados a ele? E esse outro filho já pode estar vinculado a outros dados, a outras tabelas. Né? Então, o ideal é você verificar se o ID já existe, né, e no lugar de inserir tudo de novo, né, de salvar tudo de novo, você chamar um save or update aqui. Legal? Mas isso nós vamos ver com mais calma posteriormente. Né? Por enquanto, essa lógica vai ser utilizada, tá? como vem sendo feito em todos os módulos que foram feitos até o momento. Ok? Então, só para entender, né, nós temos que ter um DAO específico, porque nesse DAO específico, nós temos que controlar as listas. Tá? E nas listas, qual é o controle que é feito? Nós, no caso aqui de uma atualização, de salvar os dados, nós tiramos o que já tem nos detalhes e incluímos de novo. É isso que está sendo feito aqui. Legal? Mesma coisa para o select, né, sendo que no select agora eu pego o meu objeto e saio consultando os dados das minhas listas. Né? Então eu pego aqui, olha, Patrim bem, beleza, Patrim bem, aqui no resultado, então em resultado, pegue todo mundo que esteja vinculado na tabela depreciação, pegue todo mundo que esteja vinculado na tabela movimentação, pegue todo mundo que esteja vinculado na tabela documento. E aí esse objeto, essa lista de objetos, ela já desce com os seus filhos todos populados. Legal? Mesma coisa eu faço no select página. E no delete, né, primeiro eu deleto todos os objetos vinculados e posteriormente eu deleto o objeto principal. Aqui tudo bem, esse delete ele deve ser implementado dessa forma mesmo. Tá? Então, em todas as janelas mestre detalhes, a lógica é essa mesma. Legal? Se nós tivermos
de analisar uma outra janela mestre detalhe, ainda nesse módulo, nós não vamos mais entrar em tantos detalhes, nem explicações, porque a lógica é sempre a mesma, tá? Bom, depois que eu crio o meu DAO, o que é que eu faço agora? Eu implemento aqui, na minha interface eu coloco a assinatura dos métodos, né? E implemento esses métodos aqui na minha classe de serviços. Aqui está Patrim Bem, sendo que aqui agora eu estou usando, olha, o patrimônio bem DAO. Não estou usando mais o NBernate DAO, né? Olha, o NBernate DAO, que é utilizado por padrão, que no caso do bem não. Estou usando o patrimônio bem DAO, tá? Em todos eles, em todos os meus métodos, eu utilizo o patrimônio bem DAO. Beleza, esse é o lado do servidor. Terminando o lado do servidor, nós vamos para o lado do cliente, né? No lado do cliente, eu vou ter aqui um Patrim Bem View Model. E nesse Patrim Bem View Model eu vou ter algumas coisas diferentes também, tá? Acabei abrindo o grupo do bem, né? Deixa eu abrir o Patrim Bem. Aqui, ó. O que é que eu tenho de diferente aqui? Bom, essas variáveis aqui são iguais aos dos outros View Models que nós já vimos, tá? No entanto, agora eu tenho outras três aqui, olha. Eu tenho o Patrim Depreciação Bem. Legal. Tenho um Patrim Movimentação Bem e um Patrim Documentação Bem. Selected, né? Eles vão representar aquele objeto que está selecionado, aquele objeto filho que está selecionado em determinada ocasião, tá? No meu construtor, eu já crio aqui a minha lista e já exibo alguns dados na minha lista principal, tá? Padrão, isso aí é que nem nós vimos nas outras janelas, e como nós vimos nas janelas anteriores, né? Patrim Bem Selected também isso aqui é igual. Página seguinte, página anterior também é igual. Salvar, atualizar Patrim Bem também é igual. Aqui para carregar os dados na grid também é igual. Excluir igual. E aqui eu tenho alguns métodos para pesquisa, né? Isso aqui sim é um pouquinho diferente do que nós vimos nos View Models anteriores. Na verdade, os View Models anteriores não tinham esses métodos, ok? Como eu tenho várias vinculações com o bem, né, eu tenho que informar para ele um setor, tenho que informar um fornecedor, tenho que informar um colaborador. Então nós criamos aqui métodos de pesquisa. E para isso nós utilizamos o componente que já foi feito e demonstrado em videoaulas, que é o Search Window, ok? Esse Search Window, então, ele vai receber o objeto, né, vai receber os parâmetros para pesquisa, o usuário ele consegue realizar a pesquisa e retorna o objeto para a janela que o chamou. Para isso, né, para que nós possamos realizar essas pesquisas, é que nós criamos aqui dentro de Model o serviço patrimônio. Ele está usando esse serviço patrimônio aqui, ó, serviço patrimônio, serviço patrimônio. Então, esse pesquisar colaborador, ele tem um método aqui para chamar a janela de pesquisa, tá? Onde ela vai selecionar o colaborador. E aqui está, olha. Tá? Ele vai chamar no data source do Search Window, ele vai receber aí um colaborador DTO, onde ele vai listar o nome do colaborador e a matrícula dele. O usuário ele vai poder pesquisar por isso daí, tá? E ele vai retornar o DTO que o usuário ele selecionar. Legal? Então tem essa outra diferença nesse View Model. Isso pode acontecer nessas pesquisas tanto no View Model de janelas mestre detalhe como no View Model de janelas simples, tá? Se uma janela simples ela contém lá uma chave estrangeira que seja necessário realizar uma pesquisa, você vai, né, possivelmente implementar um método desse de pesquisa dentro da sua View Model. Como essa tabela de bem ela tem vários objetos vinculados a ela e ainda tem filhos, né, então ela tem diversas características diferentes no seu View Model. Legal? Como nós já vimos as listas, né, que nós criamos aqui em cima, na verdade não as listas, mas cada objeto filho que será selecionado. E agora os métodos de pesquisa que nós vimos logo aqui embaixo. Legal? Na próxima videoaula nós vamos analisar
as janelas, né, que compõem, ou os arquivos que compõem essa janela de cadastro do bem.